Salve pessoal, especialmente as turmas do terceiro ano do Centro de Ensino Mestre Tibério do município de Parnarama. Hoje nós iremos iniciar a correção de atividade e a revisão referente aos conteúdos do mês. Então pessoal, levando em consideração que o nosso capítulo de estudo se refere aos conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas. Então a primeira questão pergunta o seguinte: caracterize a essência dos conflitos étnicos e separatistas. Antes de conhecer o motivo desses conflitos, primeiro devemos definir o conceito de etnia. A etnia nada mais é do que, ao longo do tempo, os povos eles adquirem um laço consanguíneo e características próprias, abordando uma cultura própria, uma língua própria, que se parece mais com o conceito geográfico que nós estabelecemos como povo. Só que, claro, eles possuem uma cultura muito mais restrita, como se fosse a comparação do clã como é estabelecido lá na Ásia. Então a etnia vem de um passado ancestral comum e, ao longo de vários anos ou séculos, eles vão adquirindo uma cultura própria e uma identidade nacionalista. Então, a identidade nacionalista era muito forte até o período da Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria também, vários países possuíam um espírito patriotista ou nacionalista. E esses povos eles se apegam justamente às raízes nacionalistas e acabam buscando diversas formas de se encontrar e ganhar seus direitos e vez como povo. E o separatismo nada mais é do que esses grupos étnicos e nacionalistas, eles brigam pela independência em que são submetidos a um determinado território de um país. Por exemplo, vamos imaginar aqui o Piauí, o nosso estado. Aqui existe uma etnia. Claro que não é realidade aqui no Brasil. Nós somos um povo que possui uma etnia básica dos 3 grupos que participaram da colonização, incluindo o original, que é o índio, o negro, que foi trazido de maneira forçada durante a escravidão, e o europeu, principalmente o português, que é o branco. E foram se implementando, se misturando ao longo dos séculos, durante o nosso processo de colonização, e nós possuímos uma etnia própria, que é uma miscigenação. E o separatismo nada mais é do que essa busca de independência, de separação de um determinado país. Vamos imaginar que o piauiense queira se separar do restante do Brasil. Então é justamente esse o processo de separatismo, entendeu? É quando determinado povo ou etnia de um determinado país eles querem se desvincular totalmente daquela nação. É como aconteceu durante as aulas que iremos evidenciar agora, a antiga Iugoslávia, que se desmembrou em vários países, no caso. Então a resposta, pessoal, vamos lá. A resposta é que os conflitos étnicos nacionalistas estão relacionados, de modo geral, à formação de países que abrigam diversas nações, multinacionais ou multiétnicos. Nesse caso, as multinacionais é um processo de globalização que implica nessa fragmentação e acentuação desses povos, porque a globalização, ao mesmo tempo que padroniza tudo e deixa tudo homogeneizado, aí vai acender a chama desse espírito patriótico e nacionalista desses povos. E os principais fatores que motivam as lutas separatistas de cunho nacionalista são a não aceitação dessas diferenças étnicas e perseguições, que pode ser cultural, pode ser religioso, ou próprio a essência da etnia, a existência de privilégios impostos pela supremacia de um grupo sobre outro, os interesses econômicos de determinados grupos sociais e o desejo das nações de constituírem seus próprios estados, ou seja, o desejo desse povo em tentar passar para as futuras gerações o seu legado cultural e étnico. Então podemos dizer que durante o período pós-Guerra Fria, melhor dizendo, pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria, em que
a dualidade que existia entre os Estados Unidos tentando implicar o capitalismo, que deu certo, e a União Soviética tentando implementar o socialismo / comunismo, que deu errado. O que aconteceu que durante o século XX, ao mesmo tempo em que esse processo de intensificação e a globalização foi ganhando força, a nova ordem mundial com a multinacionalização das nações, além dos Estados Unidos, surgiram o Japão, a Alemanha e depois chegou a China. Esses movimentos, esses conflitos de etnia e nacionalista, muitos deles buscavam sempre um movimento de independência e separação. Isso é chamado de separatismo. Ao mesmo tempo que a ampliação desses conflitos mostra e evidencia uma situação de contradição, porque ao mesmo tempo que há uma reprodução de laços de modernidade e busca desse processo de globalização, os hábitos eles tendem a ficar padronizados, iguais, como eles chamam, homogêneos, por meio do consumo dessas multinacionais, por meio do consumo de uma indústria cultural de consumo, integração de mercado, organizações ainda dos estados se articulando em blocos econômicos para facilitar o processo de economia, que é a característica do processo capitalista. Isso faz com que esses povos reforçaram muito a sua identidade étnica, lutando e conquistando e gritando por uma autonomia nacional. Aí chegou o que? O processo de fragmentação no mundo cada vez maior, principalmente entre os anos 90 até os dias atuais. E esses processos de separatismo, conflitos étnicos e nacionalistas é muito evidente na Europa, na Ásia e na África, que é a abordagem que nós iremos trabalhar nesta atividade. Então os conflitos, de novo, pessoal, esses étnicos e nacionalistas estão relacionados à formação de países que, dentro dele, internamente, abrigam diversas etnias, e dentro dessas etnias existem diversas nações, que são o quê? Que são essa pluralidade de culturas desses povos, que são chamados de multiétnicos. Entendeu? Lembrando que o nacionalismo é o quê? É um sentimento coletivo de pertencimento a uma determinada nação, em que o povo em si, ele compartilha a mesma língua, o mesmo tipo de cultura, os mesmos valores sociais, compartilha o mesmo território, carregados de significados que são passados de geração em geração. Então esse nacionalismo forte é o que alimenta esse conjunto de pessoas de etnia própria que aspiram, entendeu? Um domínio forte comum para preservar e manter a todo custo essa sua identidade nacional. Além disso, sustentar essa etnia que eles possuem, entendeu? Então a nacionalidade, essa virtude de buscar uma autoafirmação desses povos é que vai alimentar esse processo de nacionalismo. Então esses principais fatores que lutam é justamente isso, porque a parte desses povos eles são perseguidos, eles são massacrados, e outros só querem mesmo se separar e seguir com suas próprias pernas, seguir seu próprio caminho. Sendo que a maior parte desses motivos que justificam é a questão da xenofobia, a questão do próprio racismo, a questão da discriminação cultural e, em alguns casos, até a condição social que esses povos eles possuem. Então essa é a resposta básica da primeira questão. Espero que tenham entendido. Vamos lá. Questão de número 2. Explica o motivo dos conflitos internos, como os étnicos, separatistas, nacionalistas, terem aumentado muito após a década de 90. Primeira coisa, pessoal, quando chegou no final dos anos 80, em 1989, a União Soviética ela já estava mal das pernas em relação a sustentar o sistema socialista / comunista. Então isso fez com que ela não recebesse investimentos das multinacionais ou transnacionais que aplicavam seus investimentos nos países capitalistas, e a própria
própria União Soviética teve um desligamento, separatismo dos países do leste europeu que pertenciam à Rússia, que era o país principal desse bloco da União Soviética. Então, mesmo com as reformas políticas, que foi a Glasnost, e a Perestroika, que foi a reforma econômica, de Mikhail Gorbachev, como queiram chamar, foi tarde demais. Ela tentou ser um híbrido, tentar abrir o sistema estatal socialista para o capitalismo, mas não teve efeito, não teve sucesso. Então, isso marcou o quê? O selamento da Guerra Fria, daquela dicotomia de capitalismo versus socialismo. E a partir daí surgiu esse processo aí de várias nações buscando sua autonomia e buscando capitalismo. E o espírito étnico e separatista desses povos estavam adormecidos, começaram a aparecer, principalmente no continente europeu, no continente asiático e no continente africano. Então, com o fim da Guerra Fria, o enfraquecimento do bloco socialista, como foi o caso dos países do leste europeu, e após a desintegração da ex-União Soviética, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a perda de sua área de influência. Então deu para entender melhor esses aspectos aí desses movimentos. Claro que alguns desses movimentos separatistas, eles chegam a ser extremistas, como é o caso de alguns muçulmanos que implementam ataques terroristas, mas isso já é uma outra história. Questão de número 3. A questão de número 3 tem a seguinte pergunta: como o processo de globalização consolidou a fragmentação dos países na atualidade? Então, pessoal, com o fim da Guerra Fria, o sistema capitalista se fortaleceu. Então, diversos povos reforçaram ainda mais sua identidade de etnia, buscando espaço de luta e conquistando essa autonomia do nacionalismo. Aí, a partir daí, começou essa fragmentação. O mundo ele viveu esses processos maciços de independência cada vez maior, e novos países foram surgindo ao longo do tempo. Devido às pressões e controles, principalmente que a União Soviética e também os Estados Unidos submetiam a esses países. Resumindo, esses povos étnicos, eles não tinham coragem de reivindicar esse processo de fragmentação e independência e desligamento desses países, ou seja, o separatismo, com a pressão que os Estados Unidos e a União Soviética submetiam aos mesmos naquela época da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a briga era para implementar influência socialista da União Soviética e influência capitalista por meio dos Estados Unidos. E com o fim dessa Guerra Fria, eles tiveram mais coragem e os movimentos separatistas aumentaram consideravelmente. Então este é o motivo, viu, pessoal, que o processo de globalização fragmentou cada vez mais. Além disso, tem uma segunda resposta que vocês podem colocar aqui também, em que esse processo de globalização, principalmente controlado pelas multinacionais e pelos estados capitalistas, eles não respeitam a cultura local de determinados povos, como a língua, os hábitos, as culturas, e implementam um estilo capitalista único, que principalmente é divulgado pelos próprios Estados Unidos ou pela Europa Ocidental. Os costumes dos mundos ocidentais implementados, como tardiamente aconteceu recentemente com os países do leste europeu, que ainda estavam presos ao sistema socialista da Rússia, na própria Ásia, que possui culturas, modos e hábitos completamente diferentes do mundo ocidental, e também no continente africano, que lá na frente vamos abordar um pouquinho que o continente africano ele foi artificialmente dividido sem respeitar a cultura, a etnia dos povos que existiam no continente africano. Os países europeus praticamente dividiram e implementaram à força,
fronteiras que os geógrafos tratam como artificiais, desconsiderando totalmente os povos que viviam naquele continente. Questão de número 4. Por que esses movimentos separatistas ocorrem em demasia na Europa e África? O primeiro fator, pessoal, é o espírito patriótico forte. Diversas etnias e grupos fragmentados. Já tratamos nas primeiras questões. O segundo fator, que é o principal, é a colonização do período colonial e imperialista, principalmente no continente africano. É aquele que eu coloquei como a segunda opção de respostas, entendeu? Ou seja, ficou uma ferida, algo não resolvido durante o processo imperialista e colonial, principalmente no leste europeu, na Europa oriental e no continente africano. E eles estão resolvendo suas diferenças do passado, quando a Guerra Fria terminou. Porque aumentou o espírito de lutas e vigilância que os Estados Unidos e a União Soviética pressionavam esses povos. Questão de número 5. Vamos lá. Comente os fatores motivadores dos movimentos separatistas. Aí vamos lá. Na Europa, dos seguintes espaços geográficos. Então, pessoal, vamos aqui trabalhar os principais conflitos que existem na Europa, na África e comentar um pouquinho sobre a Ásia durante esta atividade, entendeu? Vamos lembrar que os conflitos que aconteceram na Europa, eles se multiplicaram já no final do século XX, eu já comentei os motivos. E eles devem ser sempre analisados seguindo o contexto histórico e geográfico. Essa é a chave para vocês entenderem esses movimentos étnicos separatistas. Porque eles se desenrolaram e se desenvolveram ao longo de todo o processo histórico. Então, devemos conhecer um pouco de história destes países. Lembrando que a Europa, o pessoal chama que é o berço, da civilização mundial, do ponto de vista cultural e científico. Então, surgiram e passaram alguns séculos e esses processos de incorporação de territórios e de outros grupos, principalmente pela imposição que os ingleses, os britânicos colocaram sobre os irlandeses, sobre os escoceses e da Espanha sobre os bascos e os catalães. Também existiram confrontos muito mais violentos que aconteceram na antiga Iugoslávia, na extinta Iugoslávia, na Península Balcânica, que eles chamam de Balcãs. Também teve muita hostilidade de etnia nesses países durante a expansão desse processo dos impérios, do antigo Império Otomano, no Império Austro-Húngaro, e a sua decomposição já no início do século XX, que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, esses antigos impérios, eles controlavam esses diversos grupos étnicos, que podemos chamar aqui de nações, e esses grupos eles foram agrupados em um único estado no pós-Segunda Guerra, sem levar em consideração a cultura e a etnia desses povos. Aí essa situação foi responsável por essas instabilidades e clima de paz que não estava acontecendo. Eram as famosas instabilidades nas fronteiras dessas regiões, porque pipocavam movimentos de conflito étnico e nacionalista de povos por focos em toda a Europa. Então a Europa é conhecida como o continente dos conflitos. É muito comum isso acontecer na Europa. Então o primeiro é o conflito dos Balcãs. Os conflitos dos Balcãs foi que entre 1912 e 1913, lá no início do século XX, aconteceu a chamada Guerra dos Balcãs, que envolveu várias nações e províncias do leste europeu, como a Sérvia, Montenegro, Grécia e Bulgária, que uniram-se contra a Turquia com o objetivo de expulsar os turcos otomanos da região, que dominavam a Macedônia, que porventura pertencia à Sérvia. Percebam a salada aí de etnias, de territórios e de grupos aí brigando por um lugar que podemos estabelecer que é como se fosse um espaço vital de Friedrich Hatzel, que abordava nessa análise aí de busca desses movimentos separatistas. A Europa é o carro-chefe desses tipos de conflito territorial, entendeu? Então esse é o resumo aí da Guerra dos Balcãs.
entendeu? Já, ó, bem mais antigamente, já no século XV, quando os Balcãs foi ocupado aí, no caso pelo esse Império Turco-Otomano, essa região da Península Balcânica sempre foi alvo de disputa e briga. Aí no final do século XIX foi a vez do Império Austro-Húngaro conquistar partes dessas terras e depois se formaria a antiga Iugoslávia. Para quem não sabe o significado de Iugoslávia antigamente, são os eslavos que vieram provenientes do sul, eslavos do sul. Então a Iugoslávia sempre foi uma nação, né? Um território heterogêneo composto de diversas nações, e algumas delas foram espalhadas por praticamente todas as 6 repúblicas que hoje são países independentes. Então podemos dizer que a antiga Iugoslávia se separou, isso é muito cobrado no Enem, memorizem, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia e Montenegro. De novo, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia e Montenegro. Então, além desses povos, era uma mistura de algumas religiões, como é o caso da muçulmana, a cristã ortodoxa e a católica romana. Então, 3 religiões e vários povos com etnia diferente dentro do mesmo território. Iria dar certo o negócio desse? Claro que não. E vale lembrar que, além da língua que eles possuíam, que era a língua dos bósnios, também tinha a língua dos macedônios. Outro exemplo aí de conflito que aconteceu. Então, o conflito entre essas diferentes nações dos Balcãs, que formavam a Iugoslávia, sempre foi frequente. Tanto que teve um episódio da Segunda Guerra Mundial que essas rivalidades desses povos e diferenças, eles foram amenizados por causa da guerra, porque os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, ocupou a região. Então, tanto que na época, para combater os alemães, essa invasão, se formou-se uma resistência na época lá, que os eslavos do sul se uniram contra a Alemanha. Aí quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi instaurada a República Popular da Iugoslávia, que foi chefiada pelo Partido Comunista, né, da época lá, que foge na minha cabeça quem era e qual era. Aí foi chamada de República Socialista da Iugoslávia, no caso. Tanto que foi um marco que o que mais chamou a atenção durante a Segunda Guerra Mundial da Iugoslávia é que as mulheres, elas entravam no fronte de combate, na infantaria, para ajudar os soldados naquela época. É interessante, entendeu? Aí esses movimentos separatistas. Aí recentemente, nos anos 90, a Eslovênia e a Croácia se declararam independentes. Aí foi reconhecida pela Iugoslávia, no breve período, depois chegou a vez da Bósnia. Em 2003 chegou a vez da Sérvia e da Montenegro. E em 2006 foi oficializado esse processo aí. Então, como eu vou levar muito tempo para poder destrinchar etapa por etapa desses países, vocês analisem um mapa da antiga Iugoslávia e quais foram os países que se desmembraram deles, entendeu? Eu sei que é difícil no Enem eles cobrarem quem eram os católicos, quem eram os muçulmanos e quem eram os cristãos ortodoxos, mas de cabeça vão ver católicos. Católicos eram os eslovênios, a Eslovênia e a Croácia. Os muçulmanos eram a Bósnia, os bósnios e os albaneses da Albânia. E os ortodoxos da Sérvia, da Macedônia e Montenegro. Então é muito difícil eles cobrarem nesse aspecto aí de religião de cada país, mas fica aí o registro para vocês entender melhor esse aspecto, viu? Vamos ir agora a letra B, né? A letra B é sobre a guerra da Bósnia. Os conflitos de guerra não, conflitos. Porque quando se fala em guerra, a gente generaliza a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E pós-Guerra Fria só chamamos de conflitos, viu? Movimentos aí de conflitos que podem ser internos dentro de um país. A Bósnia
é o que? Uma consequência da fragmentação territorial, de novo, da Iugoslávia e das rivalidades entre as diferentes etnias que formavam a mesma. Ocorreu de 1992 a 1995, após a declaração de independência da Bósnia-Herzegovina. O conflito foi um desdobramento das rivalidades de etnias existentes na Iugoslávia e ocorreu durante a fragmentação desse país. Resultou em mais de 100 mil mortos e ficou marcado por crimes de guerra, principalmente contra os bósnios que eram muçulmanos. Deu para perceber que foi um massacre, foi um conflito que aconteceu nesse período. Foi marcante para a época, né? Como resumindo aqui, a Bósnia, que também é a Herzegovina, né, no caso, ela era heterogênea. Por exemplo, dentro desse trecho da Iugoslávia, era composto de mais ou menos metade era de bósnios, da própria Bósnia, mais ou menos 28% de sérvios e uma minoria era dos croatas. Aí, após essa independência, que explodiu esse tipo aí de conflito. Então, o conflito da Bósnia, podemos dizer que foi marcado por, entre aspas, de maneira massacrante, como limpeza étnica dos não-sérvios, praticada e foi incentivada pelo governo da antiga Iugoslávia, comandado naquela época pelo Milošević, né, que foi um presidente de época. Tanto que ele foi condenado, né, pelo tribunal aí, por genocídio e tudo, mas ele morreu antes de ser sentenciado e punido durante seus crimes de guerra, né, no caso. Então vamos para a próxima aí. A próxima é a do Kosovo. A do Kosovo também está relacionada à Iugoslávia, pessoal. Os sérvios consideram Kosovo seu berço religioso e cultural. Resumindo, sua terra sagrada, de herança étnica, e não queriam a separação do Kosovo da Sérvia e Iugoslávia. A guerra do Kosovo foi travada na província sérvia, do próprio lugar, entre 1998 a 1999, durou praticamente um ano. E os albaneses que vivem em Kosovo enfrentaram a pressão dos sérvios lutando pelo controle da região. Isso foi chamada Batalha e Travamento do Kosovo. Então, quando foi? Em 98, eu lembro que passava muito no jornal, na época da Copa do Mundo, que esses conflitos sempre foi centralizado lá. Entendeu? Porque no Kosovo, 90% é de origem albanesa, que estavam insatisfeitos com a perda desse território. Desde o final da Guerra Fria, que foi em 89, e parte de autonomia, né, em relação ao poder central da Iugoslávia, que era todas as decisões, todas as lutas eram centralizadas no governo iugoslavo. Era o Estado forte, o braço forte desse sistema aí, desses conflitos. Então, eles tinham direito, né, ao ensino da língua albana, né, da albana dos albaneses, e uma política própria. E por isso os albaneses passaram a pleitear e buscar sua independência. Então, para fazer frente a esse crescente movimento separatista, que foi liderado pelo chamado ELK, ou ELK, memorizem, que é o Exército de Libertação do Kosovo, o então presidente, né, da época, que era o Milošević, combateu esses separatistas e promoveu um massacre da população civil de Kosovo, ou seja, outro massacre, outro processo de genocídio aí. Aí quando foi em 99, no final dos anos 90, a OTAN negociou com a Iugoslávia, entendeu? O fim desse conflito e a volta da autonomia do Kosovo. Então, claro que a ONU teve uma recusa, as tropas da OTAN lançaram, entendeu, um intenso ataque à região, sem autorização da própria ONU. Lembrando que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o clube militar liderado pelos países capitalistas. Aí, a partir daí, a ONU tratou isso como desrespeito, né, desrespeito à política e de paz no mundo, e que essa ofensiva, claro, liderada pelos Estados Unidos, que é o líder da OTAN, e a Sérvia se retirou em 99 e marcou o fim, né, o fim aí do conflito do Kosovo. Então, a região
Com esse fim desse conflito, reconquistou essa autonomia própria, mas claro, ainda não se tornou independente e uma paz momentânea foi colocada entre o Kosovo e os sérvios, né? E os albaneses no caso. Então, a partir do ano, recentemente em 2008, eles se tornaram independentes e se tornaram soberanos. Aí, a partir deles conseguiram voz e vez aí pelas suas lutas de reivindicação e separatismo. Vejam como o negócio é bastante complexo quando se fala de conflitos, principalmente na Europa. A próxima é do Cáucaso. O Cáucaso constitui uma fronteira geográfica entre a Ásia e a Europa. Se a fronteira entre dois continentes, praticamente, vai ter tensão de conflitos e briga, rivalidade política e também por território. Alguns geógrafos colocam que existe uma Euroásia, que praticamente é como se fosse um bloco, né, de terras remessas únicos. Então, no Cáucaso, vários povos e entidades políticas diferentes. Motivo e pivô de novos conflitos. Duas grandes religiões monoteístas, o Islã e o cristianismo. Eles rivalizam e brigam por espaço na região. Além de duas grandes forças predominantes na área, que são a Rússia e a Turquia. Então, isso é conhecido como conflito do Cáucaso. Entendeu? O Cáucaso é uma região montanhosa, pessoal, que está praticamente situada entre o Mar do Cáspio e o Mar Negro, que é a fronteira entre a Europa e a Ásia. Aí eles são conhecidos, essa área aí do Mar Negro e do Mar do Cáspio, como uma área que tem conflito desde a história da humanidade, sempre existiu. Para se ter ideia, praticamente, se não me engano, essas pesquisas me corrijam, são aproximadamente 50 etnias. 50 etnias, vocês sabem, cada etnia tem sua história, sua cultura própria. Não vai dar certo um negócio como esse. Então, a parte da Rússia, do Cáucaso, é formado por várias repúblicas que não possuem ainda uma identidade entre si definida do restante da Federação Russa. Aí, apesar disso, a Rússia luta para manter ela sempre unida à própria Rússia. Só que, como não tem uma identidade étnica própria, de etnia própria em relação à Rússia, eles podem muito bem perder esse território a qualquer momento. É por isso que a Rússia investe massivamente controlando essa região aí do conflito do Cáucaso, entendeu? Aí, também além disso, desses povos aí que estão indefinidos, existe reservas aí de petróleo, riquezas de petróleo, que vocês sabem, o petróleo é o carro-chefe da geopolítica estratégica no mundo, entendeu? Então, a região do Cáucaso é muito importante porque está relacionada, além da região rica em petróleo, formada por vários oleodutos e gasodutos, possui também vales férteis que favorecem praticamente a agricultura. Então, essa é a relação da tensão na região do Cáucaso. A letra E, Chechênia e Daguestão. A Chechênia, pessoal, esse conflito foi iniciado em 1994 e caracterizou-se pela reivindicação de independência em relação à Rússia, novamente a Rússia, e repressão empreendida pela própria. A capital da Chechênia, Grozny, foi alvo de períodos bombardeios russos desde que tentou declarar sua independência em 96. Ou seja, a Chechênia é daquelas regiões com povos de etnia que querem se desligar da própria Rússia, entendeu? Por exemplo, a Chechênia, ela foi já no final do século XIX, já no finalzinho, ela foi incorporada à Rússia pelo antigo Império Russo. Aí, durante a época da União Soviética, a Chechênia ela foi unida e se tornou uma província autônoma, que a Chechênia, a religião do povo é religião muçulmana. Aí, com o fim, vocês sabem, com o fim da Guerra Fria, eles se encorajaram.
Então os chechenos separaram-se, declarando independência em relação à Rússia. Aí tanto que a Ingushétia, ela também fazia parte desse bloco, só que não é tão comentado os aspectos geopolíticos aí. Então os próprios civis aí se rebelaram contra a Rússia e tentaram implementar esse processo de independência, entendeu? E no caso do Daguestão, o objetivo é de criar um Estado Islâmico, é por isso que eles chamam dessa região de Daguestão, que é uma república russa também estratégica, com maior área de acesso ao Mar Cáspio e atualmente com o maior número de ações terroristas no país. Então eles executam diretamente ações armadas de terrorismo e declararam guerra ao Daguestão, que foi conhecida como a Segunda Guerra da Chechênia, que teve outro massacre que dizimou parte da população civil daquela região. Para se ter ideia, no ano dos anos 2000 os combates continuam até hoje por meio de ações terroristas, marcando a instabilidade daquele país. A Ossétia do Sul e a Abecásia, letra F. Lembrando, pessoal, eu sei que é complicado aprender e memorizar todos esses conflitos aqui, mas é só para assinalar que o leste europeu, no caso, a Europa, possui um número de conflitos bastante considerável. É uma região de estabilidade ainda, de definição por meio da paz. Eles não possuem paz momentânea, comparado à Europa Ocidental. Então, a Ossétia do Sul e a Abecásia começou em agosto de 2008, recentemente, como fruto do crescente clima de tensão na região. A Geórgia se empenhou em reconquistar a soberania na região, sobretudo porque cresceu, uma importância estratégica na rota do transporte energético. Então, o motivo aí foi as reservas, e transporte de energia. A Abecásia, o conflito da Abecásia aconteceu entre 1992 e 93, um ano de conflito, e foi segurada especialmente através das forças governamentais da Geórgia, de um lado, e as forças separatistas da Abecásia, favorecendo a emancipação da Abecásia em relação à Geórgia, um do outro. Então, a Geórgia, que possuía um grupo étnico que habitava a Abecásia, atacaram do lado da maioria das forças governamentais georgianas. Então, esse foi um dos motivos aí que aconteceu. Que podemos chamar aí de a Geórgia, a Abecásia, e também tem a questão da Ossétia do Sul. Então, estudem um pouquinho melhor sobre esse conflito que vocês vão entender praticamente. Aí tem os bascos, a letra G, a questão dos bascos, que foi um conflito territorial e étnico surgido no final do século XV e início do XVI, com a unificação da Espanha em um só reino e a anexação da porção sul da região à própria Espanha e da porção norte da região à França. Para se ter ideia, os bascos, eles habitam essa região norte da Espanha e sul da França há praticamente mais de 5.000 anos. É como se fosse a China do ponto de vista histórico milenar. Praticamente são quase 3 milhões de pessoas, em que 2,5 praticamente 2 milhões e 500 mil habitam a Espanha e possuem uma identidade, idioma e cultura próprios, constituindo uma etnia e uma nação dentro desses países. Então, na França a convivência é relativamente pacífica, porém a Espanha, quando foi durante a ditadura do Franco, os bascos sempre foram impedidos de expressar os seus direitos, como exercer o seu idioma, comemorar festas e manifestar sua cultura. Então eles sempre reprimiam esses povos aí, para se ter ideia da gravidade aí do conflito, entendeu? Aí surgiu dentro desse tipo de conflito a ETA, ETA, que é uma organização terrorista, que o significado é liberdade dos bascos, pátria basca e liberdade, que foi criado durante o governo de Franco, ditatorial de Franco, e sempre eles trabalharam com atentados, que sempre desde os anos 60 até recentemente eles
fazem com que esse tipo de atentado ocorra. Então hoje a maioria dos bascos, apesar de almejar a independência, né, e a busca do separatismo, eles não apoiam esse terrorismo. Por quê? Porque é algo desumano e eles buscam somente sua conquista de uma nação e reivindicação e boa qualidade de população. Eles só querem ser respeitados, no caso. Aí quando foi praticamente em 2010, o ETA renunciou a essa luta aí armada e buscou um movimento separatista, entendeu? Aí o movimento separatista começou a ganhar vez e voz, principalmente na Espanha, no caso. Próxima questão, vamos lá. A Irlanda. O conflito da Irlanda começou já na segunda metade dos anos 60, final já durante a Guerra Fria, pelo movimento dos direitos civis contra a segregação religiosa vivida pelos católicos, ou seja, uma reivindicação dos cristãos, no caso. A violência do conflito muitas vezes ultrapassou a fronteira da Irlanda do Norte, estendendo-se à República da Irlanda e do Reino Unido. Então essa questão da Irlanda, vocês sabem, né, que o que eles mais cobram no Enem é sobre o IRA, que é um movimento aí de luta armada contra o domínio aí da Inglaterra, dos britânicos no caso, que é chamado de IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. Aí sabemos que a Irlanda é uma ilha, né, que era colonizada pela Inglaterra lá nos períodos remotos aí do século XI, século XII, por aí. E desde então começou a receber imigrantes que são oriundos da Inglaterra e também da Escócia, ou seja, dois povos com duas etnias. Quando foi já no século XIX, no início do século XIX, os ingleses, por decreto, né, pelo governo inglês, fez com que a Irlanda passasse a pertencer ao Reino Unido, provocando uma revolta aí dos irlandeses, no caso, que reagiram organizando a luta pela sua independência. Aí quando foi no século XX, no início, lá antes da Primeira Guerra Mundial, o conflito entre a Irlanda e o Reino Unido, esses dois países, se acentuou, entendeu? Com a criação do Sinn Féin, que era um movimento da época lá, que é chamado de Nós Próprios, que foi um partido político que buscou o separatismo da Irlanda a todo custo, junto com a Força Armada, que é o IRA, o Exército Republicano da Irlanda, no caso. Então os conflitos eles se manteram constantes e obrigaram o Reino Unido a assinar já em 21, pouco depois aí da quebra da Bolsa de 29 lá nos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York, um tratado que era chamado de tratado entre eles, que foge a minha memória aqui, que é da Inglaterra e da Irlanda, entendeu? Aí esse tratado dizia que os condados do Sul, em que a população, a maioria era católica e da Irlanda, formaram o Estado Livre da Irlanda, e os condados do Norte, que a maioria eram protestantes, que eram da Inglaterra, pertencesse ao Reino Unido. E esse processo de independência terminou somente em 1937, quando foi constituído um novo país, que eles chamaram de República do Eire, que era a Irlanda. Aí foi reconhecido pelo Reino Unido em apenas 49, já no final da Segunda Guerra Mundial. Aí, a partir daí, a Irlanda do Norte permaneceu ligada ao Reino Unido. Aí na metade do século XX, já na Guerra Fria, o IRA continuou seus atentados, suas buscas de independência, que se intensificou na Irlanda do Norte. Aí já nos anos 60, no auge da Guerra Fria, o exército inglês interviu no conflito, atacando também os irlandeses. Aí ficaram guerra de um lado e guerra do outro. Aí em 98 eles assinaram o Tratado de Paz, que determinou e foi essencial para a deposição do IRA, né, que deixou de existir já na metade dos anos 2000, 2005, por aí. E os grupos também de mercenários protestantes
e libertação de presos políticos, que no caso era muito comum, algo parecido muito com terrorismo na época. Aí quando foi em 2007, formou-se um governo de coalizão entre o Partido Unionista Democrático, unionista, e o Sinn Féin, que é desde aquela época antiga lá que eles existiam, aí garantindo a Irlanda do Norte o retorno à autonomia regional. Nesse mesmo ano, nesse mesmo período de 2007, o exército britânico encerrou uma intervenção militar, que já estava com 40 anos, na Irlanda do Norte, e instalou um governo compartilhado entre católicos e protestantes. É insano entender que conflito entre cristãos acontecesse, mas aconteceu, que foi marcado pela Irlanda do Norte. Então a Irlanda do Norte pertence ainda ligada ao Reino Unido, mas o acordo admite a separação futura, caso eles queiram continuar, entendeu? Aí o IRA, já no final dos anos 2000, deixou de existir e praticamente hoje eles vivem ainda um clima de armistício, de paz momentânea, prometendo que a Irlanda se torne independente futuramente. Tranquilo? Então a próxima questão agora é a relação, pessoal, ao continente africano. Lembrando que o que eu coloquei aqui para vocês na atividade são os dois principais e os mais comentados nas últimas provas do Enem. Mas claro que existem vários outros, como o caso da Nigéria, o caso da Líbia, o caso de vários países que existem no continente africano. Então, primeiramente, o que justifica esses conflitos no continente africano é que, durante o processo de colonização e do imperialismo, que principalmente a Europa submetia este continente, eles não respeitaram as fronteiras naturais dos povos e tribos que existiam durante aquele período de colonização. Eles demarcaram as fronteiras de maneira artificial, desrespeitando totalmente a etnia desses povos, para se ter ideia, entendeu? Então isso é o que mais marcou esses conflitos aí do continente africano. Outro detalhe principal é que, com o fim da Guerra Fria, eles cresceram de maneira demasiada, ou seja, cresceram muito. Então as fronteiras artificiais, elas são chamadas assim por quê? Porque foram delimitadas de maneira arbitrária, de acordo com os interesses dos europeus, que não respeitaram essas diferenças de etnias desses povos, como já falei anteriormente. Quando fala etnia, pessoal, a gente coloca também a cultura, a língua, a religião, tudo dentro do aspecto da etnia. Então, esses grupos do continente africano, eles tinham um clima e, eles eram grupos tribais, eles geraram um clima de guerra, de rivalidade. Relembrando, é como se fossem os clãs lá do antigo Japão, dos samurais, dos ninjas que brigavam entre si. Aí, como eles foram aglomerados dentro de um mesmo território e com o fim da Guerra Fria, isso só fez o quê? Inflar, é como se jogasse lenha na fogueira para aumentar mais o fogo. Aí os conflitos pipocaram já durante todo o século, no final da Guerra Fria, na verdade, no final do século XX até os dias de hoje, porque ainda é resultado do processo de descolonização que a África passou. Muitos países do continente africano, eles se tornaram independentes já de maneira recente e tardia, comparados aos países da América e os países da Europa. Outro motivo também desses conflitos é que eles são marcados pela pobreza, entendeu? Principalmente na África subsaariana, que é a parte sul do continente africano. Eles são marcados por governos totalitários que não possuem uma democracia, e também a briga pelo que o continente africano possui de melhor, as riquezas naturais. É interessante que, do ponto de vista natural, de riquezas naturais, o continente africano é rico, só que do ponto de vista cultural, social, ele é pobre, porque tudo que é produzido, tudo que é explorado, não se converte em benefício à população
destes países. É bem complicado entender o continente africano. Eles terão que melhorar muito aí nos próximos anos para resolver seus problemas sociais, principalmente na questão da desigualdade social, né? Apesar de ter alguns países do continente africano que são ricos, como exemplo aí da África do Sul. Então é isso que aconteceu, pessoal, nessa questão aí que justifica os conflitos da África. Então vamos aqui o que aconteceu em Ruanda, o conflito de Ruanda, letra A. Aconteceu entre 1990 e 1994, quando tropas de oposição formadas. Lembrando que o que marcou o conflito de Ruanda é a briga de dois grupos de etnias que são rivais, que são inimigos mortais naquele território por várias décadas, se duvidar até séculos, que justificam os povos tribais do continente africano, que eram os Tutsis e os Hutus. Entendeu? Eles iniciavam ataque um contra os outros. Aí, a partir de campos de refugiados em Uganda, contra as tropas governamentais do presidente da época lá. Está escrito aqui para vocês lerem. O Abiyarimana, né? Complicado soletrar aí, mas o que vocês têm que entender é que eram dois grupos étnicos rivalizando entre si. Então, no poder desde 1973, o conflito em Ruanda teve desdobramentos gravíssimos, como genocídio, que é o que a ONU e a humanidade tentam evitar ao máximo, mas hora ou outra esse tipo de atrocidade acontece. Ou seja, em cerca de 100 dias aconteceu 800 mil mortes dos Tutsis. Então foi uma chacina, como é que foi isso? Foi um massacre em relação a esse povo. Lembrando que Ruanda foi colonizado pela Bélgica, né? Ele era uma colônia de domínio dos belgas, desde o final da Primeira Guerra Mundial até o início da década de 60, quando foi o ano que se tornou independente. Então, durante esse período, os belgas sempre fomentavam, né? Sempre incentivavam essa rivalidade entre esses dois grupos étnicos que ocupavam essa região, a bel prazer, né? Eles queriam praticamente evitar problemas aí, fazendo com que esses povos lutassem contra si, que eram os Tutsis e os Hutus. Aí, como estratégia, era para manter sobre o domínio ainda mais de Ruanda. É aquela famosa regra, né? Quanto maior o caos para alguns, é melhor. Tem gente que utiliza essa tática aí para se dar bem na vida e promover o caos entre as pessoas. Então, os Tutsis, ele sempre foi o clã, né? O clã ou a etnia que sempre tinha os privilégios, como eles trabalhavam em cargos de administração dentro da própria administração dos belgas. Muitos dos Tutsis já se tornaram o quê? Funcionários públicos, entraram no exército, conseguiram também cargos importantes. Quando foi no pós-Segunda Guerra Mundial, já nos anos 60, quando aconteceu a independência, sob a liderança dos Hutus, os Tutsis passaram a ser perseguidos. Então, os Hutus, quando se ganharam força durante o processo de independência, eles começaram a perseguir o outro clã, que eram rivais. Aí, muitos desses Tutsis foram exilados nos países próximos. Aí foi esse tipo que aconteceu, esse tipo de coisa aí. Aí, em 1995, já nos anos 90, teve o quê? Uma investida dos Tutsis, que tomou a capital lá da época, que é Kigali, né? Kigali, e apoiou a presidência lá do grupo lá deles lá, dos Tutsis. Aí da etnia Hutu que se opunha ao massacre ao país. Então dá para perceber o seguinte, resumindo, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas o que vocês têm que entender é que o conflito entre os Hutus e os Tutsis é muito comum, entendeu? É muito comum, por exemplo, esse conflito entre eles, por exemplo, nos anos 90 e 94. Para se ter ideia, tem vários tipos de retratos aí em que diariamente eles podem, hora ou outra, promover novos conflitos, novas guerras. São duas etnias mortais aí que ficam se matando entre si. Letra B. Vamos aqui para a letra B. Dá uma olhada aqui no tamanho do vídeo se ficou extenso. Não, tá tranquilo, né? Vamos lá. Sudão e Sudão do Sul.
A motivação desse conflito foi uma questão religiosa. O governo da região norte, que era muçulmano, e tentou impor o código de leis do islamismo em todo o país, do Islã. Contudo, boa parte da população da região sul do Sudão eram cristãos ou animistas. Animismo, pessoal, é um tipo de religião que eles se baseiam na natureza. É como se algo bem parecido à religião dos indígenas aqui no Brasil. Por exemplo, o destaque é na região de Darfur, essa questão aí do conflito do Sudão. Lembrando que o Sudão é o último país em relato até agora formado no mundo que teve o processo de independência. Então, como em toda a África, né, essas fronteiras estabelecidas no Sudão no caso, reuniram realidades não respeitando a etnia e religião. Aí no norte do Sudão, de novo, muçulmanos, e no sul cristãos e animistas, que no caso esses países, o animismo de novo, é que eles atribuem, né, a alma ao espírito, aos fenômenos da natureza. Reforçando aqui para quem não entendeu direito, né? Então vamos lá. Então, pessoal, teve um problema aí que gerou essa independência. Quando aconteceu a independência aí do Sudão do Sul em relação ao Sudão, parte da infraestrutura que foi montada no Sudão do Sul possuía riquezas, né, de petróleo, riquezas naturais, e o Sudão normal, que podemos chamar aqui entre aspas de Sudão do Norte, administrado pelos muçulmanos, eles precisam desse tipo de economia. Então eles começaram a pressionar os povos do Sudão do Sul. Então o controle da população muçulmana, e eles praticam o chamado descaso e humilhação, né, a esses povos do Sul, que gerou conflitos permanentes, como no caso surgiu à época grupos muçulmanos que montaram uma milícia, né, que é o Janjaweed, que é uma milícia formada por antigos grupos tribais de religião muçulmana, que são árabes, de Darfur, entendeu? Que faz com que persigam esses povos do sul aí. Então, lembrando que o conflito e a justificativa é que as maiores reservas ficaram desses oleodutos de petróleo ficaram no Sudão do Sul. Aí o que chama a atenção é que teve o conflito de Darfur, em que 1/3 dessa população é composta por muçulmanos árabes, que trabalham na área do pastoreiro, aquele pastoreiro nômade clássico, e os não muçulmanos, entendeu, que também são agricultores. Aí o fato desses povos terem as terras como base de suas economias provocou vários conflitos pelo direito, né, pelo uso do solo. Então os problemas se tornaram bastante amplos. O governo do Sudão não investe na região, principalmente na parte semiárida, e essas poucas intervenções que eles promoveram em Darfur sempre privilegiam os muçulmanos em detrimento dos outros grupos, principalmente em relação aos cristãos e os animistas. Aí isso praticou uma hostilidade e briga entre eles, entendeu? Então esse é o motivo que justifica aí o conflito do Sudão e do Sudão do Sul. Lembre-se de Darfur, viu? Darfur é o que está relacionado ao Sudão. 7ª questão. Como é dos fatores motivadores, agora na Ásia, né, dos movimentos separatistas, respectivamente na Índia, Caxemira e Punjab. A Caxemira ocorreu em virtude da população de origem islâmica buscar integração com o Paquistão. A revelia do governo da Índia em relação ao governo da Índia, né? A Índia não gosta muito bem dessa ideia, não. Aí representa dos mais importantes conflitos da atualidade, que envolve diferenças de etnia e disputa pela divisão de fronteiras nacionais. Politicamente, o estado do Punjab é o resultado de uma divisão entre a Índia e o Paquistão, após a partilha da Índia britânica em 1947. Deu para entender essa parte aí, né? Na Ásia. Então, a relação dos conflitos que acontecem na Ásia é que a Ásia abriga 60%, né, da população do mundo. Se possui a maior população do mundo, como é o caso lá
da China e o caso da Índia, praticamente eles vão possuir também várias etnias. E já nas últimas décadas do século XX, por fatores que já expliquei aqui para vocês, surgiu esses conflitos aí na Índia, que é tratado como a Caxemira e o Punjab. Para quem não sabe, a Índia ele possui um sistema de castas, que é um sistema completamente segregacionista, que não favorece a ascensão social entre as classes sociais daquele lugar. Tanto que hoje, pela ONU, a ONU condena esse tipo de prática aí das castas, entendeu? Que é extinto por lei. Só que do ponto de vista cultural, ainda eles colocam essas relações sociais das castas até hoje. Por exemplo, de acordo com as castas, cada indivíduo pertence a um sistema de castas desde seu nascimento, não sendo permitida casamentos, relações entre pessoas de castas diferentes, e nem uma mobilidade, uma ascensão social de uma casta para a outra. Eles possuem uma hierarquia, né? Uma hierarquia básica, que são algumas castas, que são divididos nos monges, nos guerreiros, que eu não lembro de cabeça aqui a divisão de castas, né? De classes entre eles aí. Eu só lembro que tinha os vaixás, que eram os comerciantes, aí os guerreiros, que eram os chátrias, aí tinha os monges, que eu não lembro qual eram, mas pesquisa aí rapidamente que vocês vão ver esse tipo de... E os que estavam numa condição de humilhação, lá na Índia das castas, são os párias, são aqueles que fazem os serviços mais pesados, né? Como coveiro, como faxineiro, lavador de pratos, de banheiro. Tanto que eles chamavam os párias de intocáveis, que não poderiam se misturar com outras pessoas. Para você perceber que essa relação aí da Índia é completamente difícil de lidar, essa questão de segregação, principalmente social, né? Então, eles possuem o hinduísmo, que é uma religião que é a maior parte dos povos da Índia, do povo da Índia, desculpe, 80% praticamente a maioria. E a minoria, 10%, são os muçulmanos. Aí com a chegada dos árabes, consequentemente muçulmanos, já no século XVI, eles começaram a difundir o Islã no país e ganhou praticamente adeptos, principalmente dos mais pobres da Índia, porque o sistema de castas, pelo fato de ser hostil, fazia com que eles perdiam povos da religião hindu, do hinduísmo, para a religião muçulmana. Aí a região da Caxemira é isso aí, pessoal. Ela é situada no norte da Índia, localize o mapa, né? E praticamente no nordeste do Paquistão e sudoeste da China. E eles possuem um vale fértil, que é habitado pela maioria de muçulmanos. E possui uma localização estratégica da China e o rio Indo, no caso aí. Então a maior parte da região está sob o domínio da Índia. Mas o povo do Paquistão, os paquistaneses, ou o próprio Paquistão, e a guerrilha muçulmana, eles buscam uma separação. Ou seja, eles querem anexar a Caxemira ao Paquistão, entendeu? Esse aspecto aí de briga e tensão nessa região. E no caso do Punjab, que é no norte da Índia, tem conflitos étnicos e religiosos violentos, que sempre foi marcado pela história desse país, principalmente no pós-Guerra Fria até os dias de hoje. Aí também a mesma coisa, como já foi citado lá na África, também é briga de etnias, que são os Sikhs e os hindus aí, que brigam entre si pela independência do Punjab, viu, pessoal? Então, essa parte aí da Índia e da Caxemira e de Punjab são os mais recentes. Aí a oitava questão. Ultimamente eles não têm trabalhado tanto a questão dos conflitos árabes e judeus e a questão da Palestina. Mas é um assunto importante que, vocês vão ter que fazer um resumo e tocar os pontos principais do que é esse conflito. É um conflito histórico, um dos mais longos que existe na história. Isso justifica justamente que é um Estado palestino que habitam árabes e judeus, e eles são
povos que não manteram uma estabilidade de paz entre eles, entendeu? Então essa questão do Oriente Médio é marcada justamente aí pelo conflito árabe-israelense. Como já falei, a Palestina é o território histórico de dois povos, judeus e palestinos. Os judeus ocuparam a região há mais de 4.000 anos atrás. Aí eles se espalharam pelo mundo, que foi chamado processo de diáspora, que vamos trabalhar nas próximas questões, e foram reprimidos, principalmente durante a época do Império Romano. E os palestinos são formados pela mistura de povos. Os filisteus, que ocupam a faixa de Gaza, os cananeus que habitam a Cisjordânia, e também entre esses povos aí palestinos existem também os árabes, aos quais impõem sua cultura e tradição e religião do islamismo. E os palestinos habitaram a região por um período contínuo de cerca de 2.000 anos, ou seja, judeus, palestinos e árabes. Aí quando foi no final do século XIX, se criou o quê? Um movimento sionista mundial, que até a sede lá foi na Suíça, que esse movimento sionista ele começou a organizar a migração dos judeus à Palestina, que é a prometida Terra Santa para os judeus, visando a formação de uma pátria e um território, um Estado judaico, dos judeus dentro aí da Palestina, no caso. Então isso aconteceu. Aí, a partir daí, a perseguição e massacre para os judeus também aconteceu já na Segunda Guerra Mundial. Com detalhes, você estuda mais a Segunda Guerra Mundial, foi um lado sombrio e negro que os judeus passaram durante a Segunda Guerra Mundial, que foram perseguidos pelos alemães e foram massacrados. É um lado sujo e negro da história da humanidade. Aí a ONU, quando foi no final da Segunda Guerra Mundial, aprovou o plano de partilha da Palestina e destinou metade do território ao povo de Israel, aos israelenses. Aí essa formação de Estado judaico provocou a reação dos países árabes, ou seja, eles não gostaram da ideia, né? Aí o Egito, a Jordânia e o Líbano invadiram Israel e bagunçaram mais o negócio aí. Aí quando foi lá na frente, eles tiveram armistício e foram obrigados, por pressões lá da Guerra Fria, a sair. O Egito a devolver os territórios que não pertenciam a ele na época, entendeu? Quando foi em 56, teve a Guerra do Suez, outra guerra. Aí quando foi em 67, a Síria tentou desviar o fluxo de água do Rio Jordão, ou seja, outros estados se intrometendo aí nesse tipo de conflito. Então essa questão da Palestina sempre foi uma guerra envolvendo árabes, israelenses e os judeus aí, entendeu, pessoal? Então é uma mistura aí de etnias dentro de um território que pertencia antigamente ao povo judeus, e quando eles retornaram, eles encontraram os palestinos e encontraram os árabes. Aí organizar essas três etnias aí é complicado, viu? Então o símbolo aí, a figura, né, política, geopolítica do mundo, acho que alguns de vocês aí não ouviram falar porque são mais jovens, é o Yasser Arafat, que era um político importante para amenizar o clima de hostilidade que vivia essa região, entendeu? Hora ou outra esses conflitos acontecem, tem negociações de paz para evitar esse tipo de coisa, só que hoje é um processo que ainda está inacabado lá na região da Palestina, viu, pessoal? Então é muita leitura, é muito entendimento, mas a justificativa é esta, viu? Questão de número 9. Por que consideram os curdos como um povo sem território? Qual a situação deste povo na atualidade? Então, pessoal, os curdos é uma nação cuja população se encontra distribuída por 6 países. É um povo chamado sem território. Eles não possuem fronteiras e territórios para poder implementar a organização da sua etnia. Eles constituem a maior nação do mundo sem Estado, somando cerca de 30 milhões de pessoas, das quais mais de 14 milhões vivem na Turquia. Então a maioria vive na Turquia, um pouco menor do que a torcida do Flamengo, no caso aí, né? Os curdos. Então os curdos, eles também passaram o quê? Eles passaram por esse processo aí
de perseguição, assim como os judeus também perseguidos. Então os curdos, eles têm suas raízes lá no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, na época da Mesopotâmia. Apesar de ser um povo, a religião dos curdos é islâmica, eles são islãs, do islamismo, e mantêm suas tradições e costumes, e habitam a região conhecida como Kurdiquistão, há mais de 2.600 anos. Os curdos têm uma longa história de marginalização e perseguição, especialmente na Turquia e no Iraque. Para você ter ideia, na época do Iraque, do governo Saddam Hussein, ele ordenou a morte, a matança de milhares de curdos e autorizou esse massacre, o que é proibido pela ONU e pela OTAN no mundo, que é o uso de armas químicas, que é abominável e não pode ser utilizado, que é considerado crime de guerra, que aconteceu nesse processo aí. Aí após a Guerra do Golfo em 91, contra os Estados Unidos e contra o Iraque, os curdos colaboraram na coalizão, na luta contra o Iraque, e conquistaram autonomia nas terras que ocuparam no norte do Iraque. E hoje eles estão mais tranquilos vivendo no norte do Iraque. Aí desde 2015, 2014, suas terras foram invadidas pelo Estado Islâmico, que é um assunto que nós iremos debater mais à frente. Aí eles foram perseguidos, e a Turquia, por exemplo, o ensino da língua curda nas escolas é proibido, assim como a comemoração de qualquer coisa relacionada aos curdos. Então a luta pela formação de um Estado dos curdos é muito grande. Eles buscam um território próprio para implementar a sua etnia e ganhar um Estado próprio, ou seja, formar um país, entendeu? Então essa é a relação estabelecida dos curdos. Então os curdos são conhecidos como povos sem território, viu, pessoal? Aí a última questão, que é sobre a diáspora dos judeus e a situação deste povo na atualidade. Então, a diáspora, o significado, pessoal, é dispersão, expulsão e exílio. É o que aconteceu lá na época do Império Romano. Eles foram forçados a abandonar suas terras, e esse termo define a migração do povo judeu, quase sempre por expulsão. As consequências diretas da diáspora estão na formação das comunidades judaicas. Então, os judeus, eles praticamente habitam vários países no mundo todo. É um povo bastante conhecido, que foi praticamente perseguido durante toda a história da humanidade, principalmente na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, marcando o holocausto dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial, o holocausto implementado contra eles. Entendeu? Que aqui no YouTube é proibido eu falar de alguns detalhes aí do que aconteceu lá na época da Segunda Guerra Mundial contra os judeus. E não esqueçam também, pessoal, de ler a questão recente lá na Síria, que foi o período lá da Primavera Árabe, que os países se tornaram independentes, que foi recentemente em 2011, que teve a independência dos países, principalmente no norte da África, no Oriente Médio, se desligando de ditaduras que já marcavam mais de 50 anos, viu? Aí também teve, não esqueçam de ver recentemente sobre os conflitos da China, que é o movimento separatista. Também o motivo é a etnia Han, que é a maioria da China, lutando por esse processo de independência aí, relacionado aos muçulmanos também. E tem o Tibete, que é uma vasta região situada no sudoeste do território da China, que também está relacionado a essa busca de independência no território chinês, entendeu? Então, pessoal, é só isso. Lembrando que se eu for abordar todos os conflitos que acontecem no mundo, aqui o vídeo ficaria muito longo. Ele já está longo, eu tenho certeza. E destrinche esses principais e continue as leituras de vocês. Eu sei que para alguns, tratar sobre geopolítica e conflitos de povos é meio chato, só que existe pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então eu tenho que produzir e trabalhar esse tipo de conteúdo também para vocês, viu? Então, bons estudos, revisem, fique com Deus.